Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com uma mensagem, ou mais uma mensagem, publicada em vídeos, sempre visando a edificação e o conhecimento de todos, um aprofundamento na palavra de Deus, trazendo sempre com o original as regras básicas para a interpretação bíblica. E eu vou nesse aqui vai ser necessário estar explicando um pouco sobre isso. Hoje nós temos um tema considerado pelas coisas atuais é o mais polêmico que nós temos, porque ele se trata de um fator que tem sido utilizado para defesas ideológicas, e a Bíblia sempre estão procurando utilizar a Bíblia para defender pecados, né? Para defender segundos e terceiros casamentos, para defender o uso da bebida alcoólica, sempre que se peca, né, o uso de tatuagem, piercing, sempre que se quer fazer pecado, quer se usar a Bíblia. E esse, ao meu ver, o mais grave de todos. O amor de Davi e Jonatas, eles eram gays? O que diz a Escritura? Como é que a gente pode interpretar? E, inicialmente, eu convido você. O vídeo não vai ficar curto, porque eu preciso trazer uma porção de informações para que você tire suas próprias conclusões. Mas é necessário lhe dar bastante informações que você não tem essas informações, com certeza, e a maioria das pessoas não tem essas informações, e por isso que tem o ponto de vista que tem. Então será necessário, então eu convido você a ficar até o final. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, eu agradeço muito, que Deus te abençoe. Compartilhe, divulgue essas mensagens, deixe aí o seu comentário, deixe aí o seu gostei. Muito obrigado. Para entender a Bíblia Sagrada é necessário respeitar no mínimo 6 regras fundamentais, pois do contrário, o que você vai interpretar será sempre, ou na maioria das vezes, uma heresia, uma aberração. Primeiro, o que diz o texto original? O hebraico é uma língua semítica, o texto em questão aqui, sobre Davi e Jonas, é do hebraico. É do noroeste do chamado mundo árabe. O hebraico antigo é a língua do Taná, que nós chamamos de Bíblia hebraica, né, que também conhecemos como o Antigo Testamento. Ele surgiu no século III a.C., pouco depois, aí uns 500 anos, mas depois do surgimento da invenção da escrita pelos sumérios na Mesopotâmia no ano 3500. Do ano 3000. O hebraico tem 22 letras, o português tem 26 letras. E é lido da direita para a esquerda, e não tem vogais, né? A, E, O, U. Não tem distinção entre maiúsculas e minúsculas. Todas as 22 letras são consoantes puras. Embora 4 dessas consoantes, são usadas para representar vogais. Os textos são vocalizados, levando pontos e pequenos traços sobre as consoantes, de modo a formar sinais de vogais, que indicam a pronúncia correta da palavra. O português é uma língua neolatina, que surgiu do latim, idioma dos romanos que viviam na Península Itálica, o Lácio. Tem pouco mais de 800 anos, pois em 1128 d.C., da nossa era, surge Portugal, que usava o idioma galego-português, e mais tarde passou a ser o português que permanece até hoje. Depois, em 1500, veio para o Brasil, e aí, no meio com dialetos de tribos indígenas e tal, o português acabou também se tornando o idioma brasileiro, né, aqui do Brasil. Traduzir um texto de uma língua de milhares, uma língua semítica especialmente, de milhares de anos, como o hebraico, para uma língua jovem como o português é uma tarefa muito difícil. E por isso precisamos ter cuidado para depois fazer a interpretação. É muito importante isso. Segunda regra, a Bíblia explica a própria Bíblia. O texto em questão deve ser confrontado com outros textos da Escritura, para conferir se a sua interpretação é verdadeira ou não. A Bíblia nunca se contradiz, somente as interpretações que são feitas desrespeitando as regras básicas. Terceira regra, não se pode criar uma doutrina com base em traduções jamais. Essa regra depende especificamente da regra 1. Sempre devemos analisar e concluir tudo com base nos textos originais, o significado das palavras no original. Quarto, entender a história e a cultura da época. Se você não conhecer a história, a cultura da sociedade da época bíblica, seus costumes e a realidade da época em questão, você jamais vai entender a Bíblia Sagrada, como é o que tem acontecido nos nossos dias. O sujeito pega o texto bíblico e sai pregando por aí, fazendo vídeos na internet, explicando um monte de bobagem, tudo fora da palavra do Senhor. A Bíblia foi escrita por mentes orientais, cuja cultura é totalmente diferente da nossa, que é ocidental. É um erro fatal você interpretar a Bíblia com base na visão dos costumes da nossa cultura moderna e ocidental, como se fosse um fato ocorrido em nossos dias, e não foram. São fatos ocorridos com uma sociedade oriental de milhares de anos atrás. Quinta regra, depender do Espírito Santo.
A Bíblia é um livro espiritual e foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo, como a própria Bíblia diz isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Qualquer interpretação feita sem a ajuda do Espírito Santo terminará numa interpretação errada, numa heresia, numa aberração teológica. E sexto, só então depois você vai contextualizar para os dias de hoje. E para explicar essa questão do amor entre Jonatas e Davi, se eles eram gays, eu vou usar todas elas naturalmente, soberbamente, vamos dizer, abundantemente, para que vocês possam ser edificados com o conhecimento da palavra do Senhor e tirar as suas próprias conclusões, naturalmente, que eu sempre vou deixar a minha. Então vamos lá. Muito tem sido dito e escrito sobre o amor entre Jonatas, filho do rei Saul, e de Davi, filho de Jessé. E vem a pergunta, era homossexual a relação que eles tinham? Davi e Jonatas eram gays? Nesse estudo eu tratarei não de uma passagem específica, mas de uma série de versículos que, uma vez distorcidos e mal compreendidos, são usados para defender, corroborar a prática homoafetiva como sendo apoiada na Bíblia, como eu disse no início, como sempre se querem que a Bíblia apoie erros, pecados. Para responder essa pergunta entre a relação entre Jonatas e Davi, é necessário que compreendamos o uso da palavra amor no Antigo Testamento, não só dentro da história que envolve Jonatas e Davi, mas em outras, envolvendo outras pessoas. O projeto na criação de Deus para os seres humanos era de uma relação heterossexual entre as pessoas. Este é o projeto natural de Deus, como foi lá criado no Éden, Gênesis 1, 2. Com o afastamento da humanidade de Deus, esse projeto, bem como tantas outras coisas, se quebrou, dando origem a muitos pecados influenciados pelos principados, entre eles a homossexualidade como fruto do abandono de Deus da raça humana, do entregar Deus às paixões infames da carne. A humanidade como um todo, um sinal disso é justamente as relações homoafetivas. A relação homossexual ela é fruto de uma mentira, da qual a humanidade está vivendo, como está escrito em Romanos 1, 25 e 27, que no final, hoje, mais à frente, nós vamos estar comentando. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura, é mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o seu uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A Bíblia chama de erro. Esse ponto da teologia bíblica sobre a homossexualidade é claro para todos nós, para qualquer um que acabou de ler, de ouvir, se for questão, volte o vídeo e escute novamente. Não se trata, ou veja na sua Bíblia, né? Não se trata de uma opinião pessoal ou da cultura de um povo. Trata-se da palavra de Deus sobre o assunto. Fazendo a exposição do tema. Por isso, vamos às passagens que normalmente são distorcidas para forçar discriminatoriamente, diga-se de passagem, um pecado na vida de Davi que nunca existiu. 1 Samuel 18, do 1 ao 5. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Bem, aqui começa a confusão e todo o problema. A palavra amor que é usada aqui. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A palavra usada aqui, ahav, é normalmente associada em traduções com a palavra amor. E ela pode estar tanto ligada a ahavá, né? E quais são? Ela tem pelo menos 7 significados, segundo os melhores dicionários de hebraico. O primeiro significado é o amor sexual entre um homem e uma mulher. E isso nos remete a Gênesis 1, 27, que na Taná, a Bíblia hebraica, traduz assim. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. A palavra macho, zakar, e a palavra nekeba, fêmea, está claro, explícito e cristalino que o primeiro significado da palavra aqui é o amor sexual entre um homem, entre um macho e uma fêmea.
Por quê? Ele é um amor reprodutivo para garantir as futuras gerações, os descendentes. Então, na língua hebraica tem esse primeiro significado. Depois ele tem vários. O segundo, o amor como um cuidado amoroso entre amigos, que envolve uma aliança, um pacto de lealdade. E esse é o sentido que ele se refere a Jonatas e Davi, e que durante o vídeo nós vamos estar então mostrando todos os elementos para mostrar para vocês que é esse o significado. O terceiro se refere ao amor de Deus para com o seu povo. Quarto significado, o amor do homem para com Deus. O quinto significado, o desejo humano por coisas de alimento, bebida, sono, sabedoria. O sexto, o amor pela justiça. Sétimo, o amor pelo povo de Israel. Amar o povo de Israel, eles usam essa palavra. A palavra ahab, traduzida como amor, nunca é usada na Bíblia hebraica para amor entre homem com homem ou mulher com mulher. Você pode ver isso, eu vou usar aqui a atualizada, Levítico 18:22, que ela diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então, ele não usa a expressão amor para esse tipo de relação. A palavra mulher aqui é ishishá, significa fêmea. Então ele diz: com um homem, ou como um macho, não se deitarás como se ele fosse fêmea. É abominação. Então essa é uma relação homoafetiva, né? Porque a mulher que deveria estar nessa relação era substituída por um homem. E equivale a mesma coisa dizer para a mulher, quando duas mulheres estão, uma mulher substitui o homem por outra mulher. Não se deitar com um homem fazendo o papel de fêmea, relação homoafetiva. Então ele não usa a palavra amor para esse tipo de relacionamento. Levítico 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles. Então, ele fala sobre isso, além da punição de morte, ele está falando sobre se deitar. Então ele não usa a palavra amor, usa a palavra se deitar. Quando o tema de relação homoafetiva, de homem com homem, de mulher com mulher, foi tratada no Novo Testamento, aí nós temos um outro judeu, o apóstolo Paulo. Em Romanos 1, 24 a 27, que eu já li para vocês, eu vou ler aqui o 24, 26, 27, ele trata assim: por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Então ele já está falando de desonra de corpo, de concupiscência, que é epitúmia, imundícia. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O apóstolo Paulo, judeu conhecedor do Taná, a Bíblia hebraica, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, e do grego, muito bem. Ele não usa nenhuma das 7 palavras do idioma grego para amor. Quando ele está falando de relação homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, o grego tem 7 palavras para amor. Ele poderia ter usado qualquer uma delas, porque o Paulo era muito conhecedor do grego. Ele poderia ter usado agape, que é o amor empático universal, o amor de Deus, o amor de mãe para com filho, pai com filho, né? O filéu, que é o amor de uma amizade íntima e autêntica. Ele poderia usar storge, que é amor familiar incondicional. Ele poderia usar o próprio eros, que é o amor da paixão, prazer erótico, né? Que é de onde vem a palavra erotismo. Ele poderia usar essa palavra aqui, seria amor. Mas não, ele poderia usar a palavra pragma, que fala de amor comprometido e companheiro. Ele poderia usar a palavra ludus, do amor lúdico e sedutor, também não utilizou. Ele poderia usar a palavra filautia, que fala de amor próprio, que pode ser tanto o cuidado com a sua autoestima como o egoísmo. Mas Paulo usa a palavra torpeza, traduzida em português, que é a palavra grega askeimosunei, que vem da palavra grega askemone, que significa deformado, indecente, inconveniente. Portanto, o significado da palavra torpeza aqui é indecência, inconveniência, é vergonha, uma ação imprópria. O significado dela é justamente no quê? Aos órgãos genitais de uma pessoa com um prefixo grego negativo, que ele usa aí essa palavra, indicam o uso inadequado dos órgãos sexuais, considerando a forma com que Deus criou o macho e fêmea. Relação sexual para a preservação da espécie. Esse é seu uso natural, conforme diz o texto sagrado. Então, ele está falando exatamente isso, que eles deixaram de usar os órgãos sexuais para o uso natural, que é o reprodutivo. O macho e a fêmea copulam e vem o quê? Nascem os filhos, né? A sua descendência. Ele usa a palavra, uma outra palavra também para paixões, o pathos, uma palavra que significa paixão depravada, mente com paixão vil.
Então ele se refere a esse tipo de relacionamento como paixão, mas não usa nenhum dos 7 termos para amor. Então veja bem, nas escrituras, então a gente está querendo dizer, olha, o amor de Jonatas e Davi, ele era homossexual. Não, gente, a Bíblia não usa a palavra amor para definir relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Ela em momento nenhum, ela vai utilizar isso. Ela não usa essa palavra amor como nós usamos em português. Olha, o amor de um homem com uma mulher, o amor... Não, a Bíblia não usa isso. Então assim, está forçando uma coisa que a Bíblia não tem. Aí a gente foi para o original. O apóstolo Judas, irmão de Tiago, meu irmão de Jesus, ao falar dos pecados sexuais de Sodoma, sodomia, ele escreveu, Judas 1,7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram-na após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. A palavra fornicação, aqui ele fala, deram-se à fornicação, né? Esse verbo, o equipornio, vem de pornia, ou como aqui no Brasil se fala porneia, né? Mas é pornia, que envolve todo tipo de pecado sexual ou de relações sexuais ilícitas. Aí envolve relações sexuais entre solteiros, homossexualidade, lesbianismo, zoofilia, que é a relação sexual com animais, adultério, relação sexual com um homem ou mulher casada, pedofilia, tarado, pederastia, envolve aquelas relações com divorciados, né? Tudo isso. Conclusão. A palavra amor nunca foi usada na Bíblia Sagrada para designar um relacionamento homoafetivo, seja de homem com homem ou de mulher para mulher. Assim, o texto sagrado não fala de amor sexual entre Davi e Jonathan, porque a Escritura não usa essa terminologia. Então aqui é a primeira parte. Mas vamos que tem mais. Isso aqui é só a primeira análise que nós estamos fazendo. Entendendo o significado de amor em hebraico. A palavra hebraica para amor, ahav, como eu falei, ela é composta de 3 letras hebraicas básicas. Isso porque, para o hebraico, não basta você ver só a palavra. Como elas são formadas de letras e cada letra tem significado, você tem que ver também o significado dessas letras. Então ela é formado de Aleph, que é igual ao nosso A, Rei, igual ao nosso H, e Vet. São 3 palavras que formam a palavra ahav, que é traduzida como amor. Essas 3 palavras são da raiz Hav. Podemos descobrir 2 palavras da raiz para amor em hebraico. A primeira letra do Santo Alfabeto, ou como eles chamam de Lashon Kadosh, é Hakodesh. Lashon Hakodesh significa língua santa. Portanto, na língua santa, tanto para vocês verem que não existe a palavra amor para homoafetividade no hebraico, que é chamada de língua santa, não existe nem palavrão na língua hebraica. Você não xinga em hebraico, porque não tem palavrão. Português tem, né? Mas a língua hebraica não tem. Então já começa, vocês vejam a importância de conhecer isso antes de falar bobagem por aí. Ou Aleph Bet é uma letra Aleph. Seu significado em hebraico é um valor numérico de 1 ou 1000. E as letras no hebraico possuem uma representação na pictográfica. No caso, a letra Aleph é representada por um touro, um líder, uma força, um chefe, um comandante. A primeira raiz da palavra amor em hebraico é Hav, que é formada das letras Rei e um Vet. A palavra Hav significa dar, doar, a doação. Só podemos dizer que um sentimento é amor, na língua hebraica, quando vemos doação envolvendo o sentimento. Concluímos que dar, doar é fundamental para amar. Então, a doação de algo. A segunda raiz da palavra amor em hebraico é Ahav, que é formada de 3 letras, Aleph, Rei e Vet. Como eu falei, a palavra Ahav significa nutrir. O verdadeiro amor deve ser nutrido e alimentado. As 2 raízes da palavra amor em hebraico, Ahava, significa para nós ação, e não apenas uma emoção ou sentimento. O amor não é algo que simplesmente acontece conosco, mas algo que nós criamos através das nossas ações. Esse é o conceito da palavra amor em hebraico. Partindo do ponto em que não temos controle sobre outras pessoas para praticar o amor, precisamos começar por nós mesmos. Dentro do conceito hebraico do Antigo Testamento de amor, pela palavra amor, é simplesmente impossível ver uma paixão sexual entre pessoas do mesmo sexo, aqui, homem com homem, no caso Davi e Jonatas, ou de mulher com mulher. Então, já é uma impossibilidade que o hebraico não admite. Mas a gente tem um outro problema para resolver ainda. Que se cria, tá bom, mas é aqui, ó. Em 2 Samuel 1,26, eu vou ler também pelo Taná, a Bíblia hebraica. E depois o último versículo eu coloco também na Corrigida Fiel, você pode ler na língua que você quiser. Então, considerando aqui a revista atualizada,
E diz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Muitos têm usado a tradução revista atualizada, por isso que eu estou citando aqui. O amor dele, Davi, diz: ultrapassava o amor de mulheres. E isso aqui tem sido a apoteose daqueles que defendem a relação homoafetiva como sendo aprovada na Bíblia. A Taná traduz assim, a Bíblia hebraica: estou angustiado por ti, meu irmão Jonatas. Como eras querido, o teu amor por mim me era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. A corrigida fiel traduz assim. Veja que o problema aqui é a expressão o amor que ultrapassa o das mulheres. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então isso tem sido utilizado para dizer que o amor de um homem para com um homem, ele passa o amor da mulher. Um amor de um homem com homem que não produz nada para o amor reprodutivo, vamos dizer assim. Agora temos que entender isso, né? O pensamento moderno e ideológico pretende forçar que nesse texto, especialmente nessa expressão, Davi afirma que o amor sexual entre dois homens ultrapassa o amor de um homem e uma mulher. Isso é uma aberração cruel contra a Escritura. Mas o que Davi quis dizer realmente então com isso, pastor? Aí você pergunta, bom, se não é isso, o que ele quis dizer? E isso que nós vamos conversar. Bem, outra passagem mal usada, como eu disse, está aí, né? E que nós temos que considerar. O que ele quis dizer quando ele diz: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Em que sentido esse amor ultrapassa o de mulheres? A resposta: no sentido de que a amabilidade de Jonatas superava o modo como algumas mulheres amavam e tratavam Davi na época. Veja essa experiência de Davi com sua primeira esposa, a irmã de Jonatas. Em 2 Samuel 6, 16 e 20. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era irmã de Jonatas, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Em comparação com o amor de Mical, também filha de Saul, irmã de Jonatas, o amor de Jonatas ultrapassava o amor das mulheres. Davi, e muito menos o texto bíblico, não está dizendo que ama Jonatas mais do que ama as mulheres. Até porque, como vimos, o termo amor não era usado no Oriente Antigo, como até hoje não é lá no Oriente, para uma relação entre dois homens. Inclusive lá eles matam mesmo, né? Como é feito em nossos dias atuais e na cultura ocidental. Então nós temos que olhar lá. Mas o termo shakab, que significa se deitar com, deitar sobre, de caráter sexual, é esse termo que é utilizado. Lá com o texto, não se deitará um homem como se fosse mulher, eles usam shakab, que significa se deitar, é o caráter sexual. Davi está apenas percebendo que o amor que Jonatas, como seu amigo verdadeiro, demonstra por ele é maior do que o cuidado e o amor sexual que ele vinha recebendo de mulheres, que eram sempre com segundas intenções. Seria como se você visse hoje, para a gente tentar fazer uma comparação, uma mulher jovem e bonita, aquela loira linda, se casando com um velhinho rico. O que você diz sobre o amor dessa mulher? Que ele é interesseiro. Se ele fosse um cara... o cara é feio, mas é velho e rico. Ela é jovem e linda, como a gente vê muito. Aí depois você vê que a mulher se divorcia, sai, pede que ela divide bens. Então é um amor interesseiro, é mais ou menos isso que a gente pode comparar, né? Para enxergar o amor homossexual aqui somente usando as lentes da ideologia que defende a homoafetividade e a vontade de distorcer as escrituras, somente fazendo isso. Comparando então o amor de um amigo de verdade como Jonatas e o amor interesseiro de suas mulheres. Então vamos fazer algumas comparações. Primeiro, havia uma aliança, um compromisso de lealdade entre eles. Está lá em 1 Samuel 18:3, o texto que eu já li no início. Aliança de fidelidade entre dois homens é difícil de entender na nossa cultura moderna, onde os homens não têm palavra e são facilmente corrompidos, como acontece com alianças políticas, mesmo dentro da igreja, em que se quebra por interesses. Hoje jura amor a um partido político e amanhã recebe uma proposta melhor e abandona seu antigo partido ou a igreja, né? A gente vê muitos candidatos, vê aí hoje pessoas que foram eleitas, saíram do seu partido, abandonaram, traíram o partido e se filiaram a outros. No Oriente, especialmente no Oriente, na época, não era assim. A maioria das pessoas que têm amigos, essa amizade é quebrada por qualquer motivo banal, ou mesmo é comum um amigo ou amiga cometer adultério, trair com a esposa, o marido do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. Segundo, Jonatas salvou a vida de Davi quando seu próprio pai queria matar o futuro rei. Você vê isso em 1 Samuel 19, especialmente no versículo 1. Terceiro,
Jonatas mostrou ser um amigo de verdade e leal, fator difícil de entender na nossa cultura corrompida de valores nobres e infectada com interpretações homoafetivas. Você vai ver isso em 1 Samuel, no capítulo 20, do 1 até o 42. Quarto, Davi e Jonatas renovaram essa aliança de fidelidade, lá em 1 Samuel 23, do 15 a 18. Quinto, Irão, rei de Tiro, também tinha essa mesma aliança de amor com Davi. Você lê isso em 2 Samuel 5:11, 1 Reis 5:1 e 9:11, onde é usada a mesma palavra hebraica. Mais tarde, o reinado de Davi em Jerusalém foi marcado pela lealdade à sua aliança com Jonatas, em 2 Samuel 9:1. Sétimo, Jonas era príncipe e herdeiro do trono de Saul, mas compreendeu que Davi era o novo ungido de Deus de Israel e que, portanto, o reino sairia da sua família, a família de Saul, e iria para a família de Davi. Ele teve essa compreensão. E foi esse tipo de amizade, praticamente um fato de difícil compreensão na nossa cultura ocidental, corrompida com os seus valores mundanos, que Salomão, o filho de Davi, ensinou muitos anos mais tarde. Segundo Samuel foi escrito em 1040 a.C., o texto que nós estamos analisando. Provérbios dele foi escrito em 960 a.C. Um tipo de amigo raro e mais verdadeiro. Aí o que ele fala? Do que um verdadeiro irmão. Aí Salomão, o filho dele, escreve assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Segundo a atualizada, a Corrigida Fiel traduz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. A Tanab, hebraica, traduz: adquirimos às vezes amigos que nos ferem, mas há também o que se apega mais do que um verdadeiro irmão. Então, quando ele está falando isso, naturalmente ele não teve um amigo assim, e ele está expondo o quê? A amizade do seu pai com Jonathan. Expondo provavelmente, essa amizade, ela ficou muito, tanto que Davi fala o teu amor irmão, ele usa a palavra irmão, né? Quantas famílias não têm irmãos que nem se falam de tanto que se odeiam? Amigo mais verdadeiro que um irmão, Salomão fala. Oitavo, as 8 mulheres de Davi casaram interessadas em que seus filhos fossem herdeiros do trono, o que gerou muitos problemas na velhice de Davi, e Natã, amando do Senhor, interviu junto com Batseba para que Davi passasse a coroa para Salomão, e você lê isso nos livros de Reis, Crônicas, né? Nesse sentido, o amor de Jonatas ultrapassou de mulheres, porque não teve segundas intenções, especialmente com a cobiça do trono do rei, que até porque ele era filho do rei, o trono seria dele. Você lê lá em 1 Reis 1 e 2, você vê tudo isso escrito. O primeiro ponto que temos que considerar aqui é que tanto Jonatas quanto Davi eram homens desempenhando seus papéis na nação, casados e tendo filhos. Davi, inclusive, chegou a ter 8 mulheres, indicando qual era a sua real dificuldade. Ele tinha dificuldade de ter uma mulher só. Se Davi era realmente tentado por homens, como explicar essas 8 mulheres, além das muitas concubinas que os reis podiam ter? Em segundo lugar, é importante observar que o amor apresentado em 1 Samuel 18 nada tem de conotação sexual, não podendo traduzir a Rav como um amor de atração entre 2 homens, como expliquei no começo, porque a língua não permite, ao menos no Antigo Testamento, e acredito que hoje também não. A mesma ideia que se apresenta em 1 Samuel 18 nos aparece nos versos abaixo. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez seu escudeiro. Saul mandou a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. 1 Samuel 16, 21 e 23. Esse texto nos diz que Saul, pai de Jonathan, também amou a Davi e usa a mesma palavra, Rav. Estaria o texto apresentando uma possível relação homoafetiva também entre os reis Saul e Davi, o futuro rei? É óbvio que não, o texto fala da amizade profunda entre Saul e Davi, porque era assim que eles se expressavam na língua hebraica. E temos mais um outro texto ainda para analisar. 1 Reis 5:1, que ele diz: então enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Palavra Rav. Novamente, aqui temos a mesma palavra. Já nesse texto temos outro rei amando Davi. Irão, rei de Tiro, é apresentado como alguém como sempre amou a Davi. Embora em versões em português como a atualizada, né, diz que a Irão fora sempre amigo de Davi, a revista atualizada diz isso, ou Irão havia sido sempre
muito amigo de Davi, o texto original, as palavras que aparecem são Ahav, porquanto, como traduz melhor aqui, mais fiel, por isso que chama fiel, né? A corrigida fiel, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Essa palavra amou, tinha sempre amado, Ahav é a mesma palavra usada para falar do amor de Jonas e Davi. Então, aqui a Almeida corrigida fiel, ela traduz corretamente, Ahav sempre tinha amado. Então, o mesmo verbo é usado falando do amor de Saul por Davi, de Irão por Davi, de Jonas por Davi. Estaria em todos esses textos dizendo que além do príncipe Jonas, os reis Saul e Irão também o amavam, sendo 3 casos afetivos? É evidente que não, a resposta. Todos os textos sagrados falam de uma profunda e verdadeira amizade, de aliança e comprometimento que Saul, Irão e Jonas tiveram ao amar o rei Davi. Saul morreu, o rei Tiro vivia a 167 quilômetros de distância de Davi. Somente Jonas estava próximo dele até sua morte na guerra. As escrituras sagradas não poderiam aprovar e dar ênfase a uma relação em que elas mesmo condenam. Deus informa o único pecado de Davi que manchou sua vida, que foi o adultério com Batseba, em 1 Reis 15:5. Porque nenhum pecado, como eu falei de pornia no começo lá, fornicação, né? Nenhum pecado Deus passa a mão. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Então, senão Deus teria que falar isso aqui, ou então teríamos que entender, então, para agradar todo mundo, que Deus aprova realmente relações homoafetivas, né? Aí seria o fim do mundo. Restou um último problema para resolver, então. Resolvido até aqui, espero que você tenha entendido, se não, assista novamente, porque estou explicando muitas coisas, detalhes do hebraico que não é fácil de compreensão no nosso tempo. Mas restou mais um problema. Um último absurdo precisa ser considerado, é o do beijo entre Jonas e Davi. Aí provavelmente você vai falar, tudo bem, pastor, até aqui eu engoli, aceitei, mas o beijo? É isso que nós vamos tratar. Diz assim 1 Samuel 20:41, tradução comum em português. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. A Taná, Bíblia hebraica, traduz: o rapaz se foi e Davi se levantou do lado meridional e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes. Beijaram-se e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. A Almeida corrigida fiel traduz: e indo-se o moço, levantou-se Davi do lado do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. A palavra beijar aqui é a palavra hebraica nashak, que significa beijar, dar beijos. A palavra raramente ela tem implicações românticas, como acontece com a mulher adúltera ao seu amante, que está lá em Provérbios 7:13. E com a esposa falando ao marido em Cantares 1:2. Ela raramente. Observa que nesses 2 casos o beijo romântico é entre uma mulher e um homem. Mas também significa juntar, equipar com armas e tocar levemente. O parco entendimento contemporâneo sobre os costumes judaicos antigos, que são analisados através da perspectiva moral e cultural dos nossos dias, tem gerado inúmeros incômodos e errôneas interpretações dos fatos bíblicos. Nós vemos muitos pastores também fazendo isso. Não é só o pessoal que defende a afetividade, não. Os pastores também de hoje, a gente vê muitos justamente por ignorar isso. Principalmente quando o assunto é relacionado a relacionamentos. Nossa sociedade ocidental, profundamente voltada para o sexo, quase não consegue mais desassociar amizades profundas do interesse e do ato sexual. A nossa cultura ela está corrompida e depravada, e é assim que ela enxerga tudo. Com base nessa mentalidade maliciosa, comportamentos comuns no judaísmo da antiguidade estão sendo interpretados como insinuações de adultério, homossexualismo e outras formas de atividade sexual ilícitas e condenadas na Bíblia. Correta? Essas visões de textos, né, atividades aí, está no plural aí, né, atividades sexuais ilícitas e condenadas na Bíblia. Essas visões dos textos estão tão erradas e são tão desonestamente aplicadas que podem assemelhar-se ao que os romanos acusavam os cristãos no início da era cristã, praticantes de incesto, pelo simples fato de chamarem os seus companheiros de fé de irmãos e irmãs. Então os romanos faziam isso, chamavam os cristãos como que eles praticavam incesto, porque chamavam todo mundo de irmãos e irmãs, e se encontrarem com eles em locais reservados para realizar sua celebração.
Eles faziam, não é porque sabiam que ia morrer. Na Bíblia, o ato do beijo ele apresenta-se sob duas orientações, uma erótica e a outra não. A prática desassociada do erotismo é a mais comum. E por quê? Era um costume do Antigo Testamento que parentes se cumprimentassem com um beijo, especialmente depois de uma longa ausência. Você vai ver isso em Gênesis 27, versículos 26 e 27. Gênesis 29, do 11 ao 13. Gênesis 33, 4. Gênesis 45, 15. Êxodo 18, 7. Por aí afora. O beijo também era utilizado para despedir-se de alguém querido antes de um longo período de distância. E depois de alguns textos eu vou citá-los, vou lê-los. Gênesis 31, 28. Ruth 1, 9. 1 Reis 19, 20. Amigos íntimos, mesmo que não pertencessem ao mesmo grupo familiar, também se cumprimentavam com um beijo, como foi o caso de Jonatas e Davi, em 1 Samuel 20, 41. E não havia nada de espantoso em beijar um convidado como sinal de hospitalidade. O beijo podia ainda aplicar-se como demonstração de respeito e submissão. É o caso de Samuel, que ele faz lá em 1 Samuel 10, 1, quando ele unge Saul como rei e o beija como parte do ritual. Também não poderíamos querer distorcer isso também, né, que é o que está faltando. Em Salmos 2,12, todos os reis da terra são convidados a beijar o filho do homem como forma de expressar respeito por ele. Os textos que aludem ao beijo, como representação do amor erótico, eles são bastante claros e específicos. Como eu citei, são os casos de Provérbios 7,13, que fala da mulher adúltera, né, com o seu amante, e Cântico dos Cânticos, o Cantares 1,2, que fala da esposa falando para o marido. Nos tempos bíblicos, é importante você entender isso. O beijo público nunca era considerado um ato de natureza erótica. E é por esse motivo que beijar a pessoa amada, beijar sua esposa ou marido diante do povo era uma atitude reprovável na sociedade antiga. Então entenda isso. Um beijo público, ele nunca era um beijo erótico. Um beijo, por exemplo, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Isso era reprovado diante da sociedade. Sendo difícil compreender se o ato nutria a natureza erótica, não, como você vê lá em Cantares 8.1. Correto? Então, assim, sempre um beijo público ele era um beijo de afetividade, de despedida, de chegada, de amizade, correto? Portanto, se o beijo de Davi e Jonas fosse homoafetivo, com base em Levíticos 20, 12, os dois, ou 13 que eu li anteriormente, os dois teriam que ser mortos. Porque o marido e a esposa, por exemplo, se beijavam em casa, não podiam fazer isso em público. Há muitos textos extrabíblicos da antiguidade que tratam dos beijos eróticos e não eróticos. E, inclusive, a gente deve ver que essa questão, que nem o beijo francês, o beijo Titanic, esses beijos que são beijos mais acalorados, eles são coisas também mais modernas. Os orientais não tinham essa forma de beijar. Algumas poesias de amor egípcias do século 13 a.C. falam dos prazeres que homens e mulheres jovens tinham em beijar um ao outro. De muitos textos greco-romanos, pode extrair o costume do beijo para saudação e verificar o comum desconforto com um beijo público, se fosse um beijo amoroso. O costume judaico de beijo manteve-se parecido nos tempos do Novo Testamento. 3 tipos de beijos em públicos eram considerados como aceitáveis, para saudação, para despedida e para devoção. Na parábola do filho pródigo, Lucas 15, o pai recebe o filho que estava distante há muito tempo com um beijo, no versículo 20. Nos dias de hoje, talvez pudesse ser mal interpretado. Quando Judas beijou Jesus, em Mateus 26, 49 e Lucas 22, 47, ele o fez no contexto da amizade, da afeição e devoção. Mas combinando isso ao contexto, observa-se uma horrenda e mentirosa ironia, uma vez que tal beijo indicou a quem o discípulo estava traindo. Para aqueles para não saber quem que era, o Judas combinou, como nós somos amigos, eu vou dar um beijo no meu amigo, bom amigo esse, e vocês vão saber quem é Jesus. Tanto é verdade que o texto, que Jesus lhe diz, em Mateus 26, 50. Vamos ler Mateus e Lucas para vocês verem que se trata da mesma situação, cada um foca num lado. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. O Lucas narra, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem. Então, amigo, com um beijo você traz o filho do homem? Com um beijo, porque era típico do um homem beijando outro homem. Ou a não ser que vão querer também utilizar, como já usam, né? Querer falar também de Jesus e seus apóstolos. Outra ocasião na qual o beijo é dado sob o viés da devoção e da admiração encontra-se no texto de Lucas 7, 36 e 50, quando a mulher pecadora beijou repetidamente os pés de Jesus, mesmo não tendo nenhum vínculo familiar com ele. Nessa ocasião, Simão, o anfitrião, criticou o comportamento da mulher, levando Cristo a comentar que ao chegarem na casa de Simão, ele não foi recebido com o tradicional beijo de saudação. Quer dizer, Simão devia dar um beijo em Jesus. Olha que o Simão não era do círculo, mas era o beijo tradicional hebreu.
enquanto aquela mulher não cessava de beijar-lhe os pés em devoção. Nos escritos paulinos, encontramos um incentivo ao ósculo santo, que é o beijo de saudação que os cristãos costumavam promover. E era assim, os cristãos promovem isso entre os cristãos em si, independentemente do sexo. Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Tessalonicenses 5:26, você vê a região toda das igrejas fazia isso. Existe a possibilidade de que o qualificativo santo tenha sido acrescentado ao beijo ou ósculo para reforçar a ideia de que aquele ato jamais deveria ter uma conotação sexual. E isso em público seria um horror na época, porque eles não tinham esse costume. Sugere-se que esse costume estivesse associado à ceia do Senhor, e sabe-se que o mesmo servia para reforçar os laços de amor, o amor sugerido por Paulo em 1 Coríntios 13, entre os seguidores de Cristo, seus discípulos, correto? Aqueles que consideram que Davi tenha sido homossexual simplesmente pelo fato de beijar Jonatas, pouco entendem da cultura da época, tendo uns poucos textos que não possuem nenhuma insinuação sexual como fundamento para defender a sua sugestão tendenciosa de um relacionamento erótico entre homens e sem validar com a Bíblia o pecado de sodomia, querendo fazer isso, né, que é uma coisa terrível. De fato, Davi comenta que a amizade de Jonatas lhe era mais importante que o seu relacionamento com as mulheres, mas o faz tendo em vista que o amor não se resume apenas no relacionamento sexual, carnal, mas sim no companheirismo sacrificial demonstrado por Jonatas quando desafiou todo o reino em favor do legítimo rei, Davi. Ele compreendeu, teve uma visão de que agora Deus havia mudado o rei. Além disso, considerando que o Antigo Testamento apresenta o rei Davi promovendo adultério e homicídio, por qual motivo haveria de ocultar detalhes da relação dele com Jonatas se fosse um caso sexual? A Bíblia jamais esconderia isso. Não há nenhuma evidência de que entre eles havia algo sexual, nenhuma mesmo. Na verdade, existe todo o peso do costume e tradições da época, fartamente apresentado nas escrituras, apontando para o beijo de amizade, saudação e devoção, conforme eu tenho mostrado para vocês ao longo desse vídeo. 1 Samuel 18:1, a Bíblia Apologética de Estudo, por exemplo, ela fala a palavra ahavá, amar, né? Não tem apenas um único sentido, mas vários, né? Amor paternal, Gênesis 25:28, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Usa aqui, amizade. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas. Amo a Deus, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5, a palavra aparece aí também. De amor ao próximo, a mesma palavra. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19:18. Então essa palavra tem aí aparece fartamente na escritura. Em todos esses exemplos, o uso do verbo da Bíblia, ahavá. Sobre 2 Samuel 1:26, a gente falando já, né? Ela comenta, ao declarar que o amor que sentia por Jonatas ultrapassava de mulheres, Davi não quis inserir nenhuma conotação erótica, porque não era essa a mentalidade da época. Aliás, o amor das mulheres é algo que Davi conhecia muito bem. Sua poligamia, ele casou com Mical, Abigail, Ainoã, Maaca, Agita, Abitail, Eglá, e seu adultério com Batseba, que se torna sua prova. São provas cabais, fortes da atração que Davi sentia pelo sexo oposto. Aliás, né, a sua heterossexualidade é exagerada demais, porque ele ainda teve concubinas. A Bíblia de Estudo e Defesa da Fé, ela fala sobre 1 Samuel 18:1. No Antigo Oriente Médio, bem como em sociedades islâmicas conservadoras da atualidade, homens e mulheres adultos não tinham permissão de ter amizades casuais ou de qualquer outra característica com o sexo oposto. Como as funções sociais atribuídas a homens e mulheres diferiam enormemente, os homens não podiam ter amizades íntimas com base em interesses mútuos, nem mesmo com as suas esposas. As mulheres eram excluídas de muitas atividades comuns aos homens, diferente das coisas que acontecem hoje. Elas não podiam participar de assuntos militares e eram, de modo geral, excluídas também dos ritos religiosos. Os homens, de igual maneira, não deviam se envolver em muitas atividades associadas às mulheres. Os homens deviam cultivar as suas amizades com outros homens, reservando a atividade sexual às suas esposas. Algumas vezes, essas amizades podiam ser mais próximas do que aquelas entre parentes, mas não tinham qualquer componente sexual. Jonatas e Davi eram grandes amigos, companheiros de armas, cunhados, irmãos na fé, mas não eram homossexuais. O texto, por exemplo, Gênesis 33:4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram, falando de Esaú e Jacó. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram sobre ele. Gênesis 45:15.
Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Gênesis 51. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Aqui Arão e Moisés se beijam. Êxodo 4, 27, são dois irmãos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Êxodo 18, 7. Aqui Moisés beija o seu sogro Jetro. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth 1,14. 2 Samuel 19,39. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua casa. Então aqui o rei beija o Barzilai. E Romanos, né, 16. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Seriam todos esses casos de homossexuais, homoafetividade, coisas do gênero? O beijo sempre foi uma prova de afeto, de respeito e de amor por um amigo, por uma amiga, independentemente do sexo da pessoa que recebe o beijo na cultura dos antigos hebreus e entre os primeiros cristãos. Então é claro que não, né? É necessário ter uma propensão muito grande para a imoralidade para enxergar no texto bíblico algo além do que lhe está posto. É, aliás, isso que provavelmente há no coração de tais pessoas, uma mistura de homofobia com preconceito. Homofobia por parte daqueles que olham a Bíblia com raiva por ela apresentar essas cenas de afeição entre amigos nas quais esses homofóbicos são incapazes de perceber outra coisa que não seja conotação sexual. Veja que a homofobia está ligada também à perversão da mente, como é o caso que o apóstolo Paulo nos explica. E preconceito por parte das pessoas que, ao olharem para o texto, imediatamente vem sexualidade e julga o carinho entre amigos como se fosse uma prova de homossexualidade. Sim, homossexuais que assim olham para os textos bíblicos são preconceituosos, agem com preconceito sobre aqueles que a Bíblia apresenta, tentando achar uma forma de defender o seu erro. Quer dizer, hoje dois amigos que saem juntos, se abraçarem, é complicado na nossa sociedade. O melhor caminho para não cairmos nesse erro da ignorância é não nos contentarmos com uma leitura rasa das Escrituras, mas procurarmos nos aprofundar cada vez mais. E esse aprofundamento visa aquelas 6 regras que eu deixei no início. Conhecer melhor, mais profundamente as Escrituras é algo salutar nos nossos dias. O Senhor diz pelo profeta Oséias que o seu povo está sendo destruído justamente porque lhe falta conhecimento de sua palavra, Oséias 4:6. E aí fica para você. Então, espero que você tenha gostado. É claro que a minha posição é exatamente essa que eu lhe mostrei. Aquilo se tratou apenas de uma aliança, de uma amizade muito forte, que é muito difícil de compreender na nossa cultura, correto? E o beijo era uma forma prática. E como vocês vão, se tem dúvidas, assistam novamente a mensagem para gravar bem, porque são muitas informações. O beijo, normalmente um beijo erótico, entre marido e mulher, mulher e marido, ele era proibido, ele era uma coisa muito reprovada. Era reprovável que se fizesse em público. Então, normalmente era uma coisa escondida. Se aquele ato fosse visto como erótico, pela ordem de Levítico, os dois teriam que ser mortos, apedrejados. Então, a coisa não é simples assim. Então, assim, são coisas próprias daquela cultura. Hoje, é muito difícil você ver dois amigos que se abraçam, que se encontram, se der um beijo no outro. Hoje já vamos falar isso, já é uma coisa muito complicada. A amizade hoje tem que ficar guardada à distância, porque a mentalidade hoje está tudo com conotação sexual. Mas não é assim nessa cultura. A mente ocidental é diferente. Mesmo hoje no Oriente Médio, a relação homoafetiva ela não é vista como um amor. Inclusive são condenados, eles matam mesmo, a coisa lá é complicada. A palavra amor na Bíblia ela nunca é aplicada fora do contexto de amizade, de parentesco e marido e mulher. Nunca a palavra, né, os escritores da Bíblia, tanto os do Antigo Testamento como do Novo Testamento, em sua maioria judeus, usaram a palavra amor para um relacionamento de um homem para com um homem, de uma mulher para com uma mulher. Eles usam os termos paixões, eles usam os termos deitar-se, aplicando sempre aquilo que é para a Bíblia. Uma conjunção carnal pecaminosa. Inclusive, Paulo chama de paixões. Então, é isso que fica aí. Posto isto, está explicado. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido esclarecer para você. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa aí o seu gostei. Compartilhe com outras pessoas que também talvez estejam daí acreditando nessas coisas, ou não acredita, mas não sabe como se defender. Vai ter bastante argumentos, mas
ouça assista uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário para você assimilar bem. O importante é que você tenha a verdadeira compreensão. E aí você vai fazer e chegar às suas próprias conclusões. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez.